Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Jonias. Aqui nossa tela, onde estão os nossos contatos para um possível agendamento. Lembrando que este link estará sempre na descrição dos vídeos para remetê-los ao blog que trata da Escola Bíblica Dominical, onde você encontra as lições grátis. Vamos estudar a lição 12. José, o pai terreno de Jesus, um homem de caráter. Essa lição 12 do segundo trimestre de 2017, da editora CPAD. Essa lição versando sobre o caráter de José, pai de Jesus, e lembrando também que nós estamos trabalhando nesse trimestre sobre o caráter do cristão. Essa lição está direcionada para o dia 18 de junho de 2017. Texto áureo: E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Mateus 1:24. Verdade prática: José, pai de Jesus, nos deixou um exemplo marcante de um caráter humilde, submisso e amoroso. O objetivo geral: apresentar José como exemplo de caráter humilde, submisso e amoroso. Os objetivos específicos: mostrar alguns aspectos do perfil de José, pai de Jesus, apontar o caráter exemplar de José, explicar a nobre missão de José. José, um homem de caráter. Nós, na primeira lição, explicamos o que é caráter, o aspecto psicológico da personalidade. É aquilo que repercute do indivíduo, é um dos 4 elementos componentes da personalidade. José era o pai adotivo de Jesus, não pai biológico. É bom que se explique isto. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Meu caríssimo irmão, nesta lição estudaremos o que a Bíblia revela sobre a vida de José de Nazaré, esposo de Maria, mãe de Jesus, homem dotado de um caráter justo, temperante e amoroso. Deus, ao escolher a mulher em cujo ventre Jesus seria concebido, também escolheu aquele que haveria de dar apoio e proteção a ela e a seu filho primogênito. Dessa forma, José passou a ser participante ou partícipe do plano salvífico de Deus. Nós vamos entrar aqui para a primeira parte, onde nós temos 3 subpontos. Nesse ponto, José, o pai de Jesus. E aí temos os subpontos 1, 2 e 3. Quem era José? Pai adotivo de Jesus. José, um sonhador obediente. Quem era Jesus? Pouco se sabe a respeito de sua vida, assim como o esposo. José era simples, humilde, talvez mais conhecido que ela por causa de sua profissão de carpinteiro. Ele entrou na genealogia de Jesus, contribuindo para o cumprimento das profecias que indicavam que o Messias viria da descendência de Davi. Em 2 Samuel, capítulo 7, verso 12 e 16, nós temos o registro disso. Bom, havia inúmeras profecias que Jesus viria da linhagem de Davi. Apesar de ser um homem simples, que morava em Nazaré, porém que tinha suas origens em Belém, ele foi alvo
de Deus para que nascesse Jesus através de Maria, sua esposa. Então, um homem bem simples, humilde, sem expressividade na sociedade, não tinha status social elevado, porém era um homem que seria alvo do plano de Deus, o projeto número 1 de Deus para a comunidade. Passava por José, por ser ele descendente de Davi, em razão das profecias que estavam encaminhando isto. Segundo, pai adotivo de Jesus. José não era o pai biológico de Jesus, e sim o seu pai adotivo, visto que Jesus foi gerado pela ação do Espírito Santo no ventre de Maria. E Lucas 1:35, nós temos este registro. Também é chamado de pai guardião de Jesus. Esse fato é de grande importância, pois ele era da casa da família de Davi. Lucas 2:4. Portanto, perante a lei, José era pai de Jesus, incluindo na sua família e também na de Maria, conforme o registro de Lucas 3:23-38. Dessa forma, ele garantiu a confirmação de Jesus na descendência real de Davi e da tribo de Judá. Lucas registra a genealogia de Jesus a partir da descendência de Davi, Lucas 1:27. Aqui, o pai adotivo. Ele não gerou biologicamente Jesus, porém, Jesus veio através desta genealogia em José, porém, obra e graça do Espírito Santo, apenas para que se cumprisse a profecia. José, um sonhador obediente. Ao saber da gravidez de Maria, pensou em deixá-la secretamente para não infamá-la. Mas Deus entrou em ação e lhe deu um sonho tranquilizador para que não saísse do seu lugar. Mateus 1:20-21. Deus não deixou que ele concretizasse seu desejo de fugir às escondidas para não sofrer as consequências da gravidez inesperada de sua noiva. Então, foi através de um sonho tranquilizador de Deus que, em um sonho extraordinário, o especial, ele tomou uma decisão após acordar deste sono e deste sonho. Porque o anjo lhe orientou e lhe deu uma perspectiva, lhe fez enxergar pelos olhos da fé que o que estava gerado em Maria não era do homem, mas era uma obra do Espírito Santo de Deus. Dessas obras que o Espírito Santo de Deus faz. Impressionante. Ele tem feito coisas incríveis. E aqui nós temos materializado uma ação do Espírito Santo. Ele era um sonhador obediente, porque ao cabo de receber a mensagem, acordou e obedeceu aquilo que o anjo lhe havia determinado. Nós temos aqui as qualidades e realizações, ações de vida, estatísticas vitais, versículos-chave. Aqui nesse quadro, você pode pausar o vídeo e ver aqui as realidades nessa tabela. Na segunda parte, o caráter exemplar de José. Aí nós temos dois subpontos: um homem obediente, um homem temperante. Um homem obediente, ao ter a revelação da natureza da concepção de Maria e receber a ordem de Deus para não deixar Maria, José submeteu-se à vontade divina.
E José, despertando do sonho, fez com que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Mateus 1:24. Poderia ter despertado e dado tempo para verificar se não teria tido apenas um sonho resultante das muitas ocupações. Teve, porém, o discernimento espiritual de que se tratava de um sonho de origem divina e obedeceu prontamente, tão logo despertou de seu merecido sono. Como amor, abraçou Maria e contou-lhe a experiência que Deus lhe proporcionara. Então está aqui um homem obediente. Pronto, recebeu a mensagem através de um sonho. Muitas vezes Deus nos fala através de sonhos. Ele usa um vaso, nos fala-nos através da sua palavra. Mas aqui ele está falando com José através de um sonho, uma revelação. Deus pode nos dar revelações através de sonhos. E ele obedeceu ao anjo do Senhor. No segundo ponto, um homem temperante. No período em que era noivo, desposado com Maria, ele não teve relações íntimas com ela. Primeiro, porque era um grave pecado. Deuteronômio 22, 23 e 24. Em segundo lugar, porque era homem de bem e obediente a Deus, justo. Mateus 1:19. José não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Mateus 1:25. Ambos foram fortes e suficientes para serem fiéis a Deus nessa área em que muitos não resistem nem à primeira investida do maligno. Então está aqui um homem temperante, um homem com equilíbrio, com domínio próprio. Ele tinha essas características, estes frutos do Espírito. Não era um homem apressado, um homem avexado, mas um homem que tinha equilíbrio. Ele nos deixa um exemplo do seu caráter. Todos os crentes, os noivos, aqueles que estão na fase do preparo para o casamento, conhecendo a noiva, não vão metendo os pés pelas mãos, conforme a expressão popular, mas esperam no Senhor, debaixo da autoridade de Jesus Cristo, através da sua palavra, se guardando, não exercitando a cópula antes do casamento. O casamento judeu se dava em 4 fases, e nesta fase do noivado era uma fase de grande responsabilidade. Era como se já estivesse casado, porém não mantinha-se a cópula, não tinha relações sexuais. E aqui José ainda não tinha tido relação sexual e esperou conforme os ditames da lei de Deus. Terceira parte. A nobre missão de José. E aqui nós temos, aqui nos 2 pontos, subpontos, assegurar a ascendência real de Jesus e proteger Jesus em seus primeiros anos. Então aqui, assegurar a ascendência real de Jesus. Como visto no primeiro tópico, perante a lei, José era o pai de Jesus, incluindo na sua família e também na de Maria, conforme o registro de Lucas 3, 23 a 38. Dessa forma, ele garantiu a confirmação de Jesus na descendência real de Davi pela tribo de Judá. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Conhecemos este registro bíblico em 1 Samuel 17, 12. Jesus é descrito no Apocalipse como o leão da tribo de Judá, o único capaz de abrir o livro selado com 7 selos, Apocalipse 5:5. Mateus registra a genealogia de Jesus a partir da descendência de Davi, segundo Jesus foi adotado legalmente por José, que era da tribo de Judá. Então, aqui temos uma das responsabilidades e das incumbências de José, que era assegurar
a ascendência real de Jesus, conforme a profecia que ele nasceria da tribo de Davi. Davi procriaria através da sua prole Jesus Cristo. Isso precisava ser cumprido. Essa profecia vaticinada precisava ser cumprida. Jesus não nasceria de uma tribo qualquer de Israel, mas deveria nascer da tribo de Judá, de origem de Davi. A origem de Davi. Outra nobre missão de José: proteger Jesus em seus primeiros anos. Alguns fatos relevantes sobre a vida de Jesus comprovam o amor e o zelo de José pelo menino que não era seu filho biológico, mas filho de Maria, pela intervenção divina. Então nós vamos ver aqui no nascimento de Jesus. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a mulher que estava grávida, e aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Naquela situação, sem dúvida, José participou dos procedimentos do parto de Jesus, ajudando Maria em todos os detalhes, amparando o bebê no corte do cordão umbilical e em sua limpeza pós-parto, no envolvimento em panos e a colocação da criança na manjedoura. Alguém pensa que seria fácil. Lá não tinha uma parteira, não tinha um local apropriado, um hospital. Não. Ali era uma manjedoura, um lugar grotesco, mas José teve o carinho, aleluia. Ele teve uma missão nobre: cuidar do menino, ajudar, cortar o cordão umbilical, fazer aqueles procedimentos necessários no parto. Ele foi uma verdadeira parteira, um homem que soube cuidar de Maria, lá em um lugar grotesco, indesejável para um ser humano, sob a atmosfera fétida de animais selváticos e com o barulho dos animais que ali estavam naquela estalagem. Então ele teve todo um procedimento especial nas cerimônias exigidas pela lei. Sabemos que a criança judia, aos 8 dias de idade, era levada a ser cortada a ponta do prepúcio e dado o nome. Era chamada circuncisão, aos 8 dias de idade. Depois era apresentado no templo, aos 30 dias. Tinha o período da purificação da mãe. Se desse à luz a um filho masculino, então deveria ser observado um período de purificação de 40 dias. Se fosse mulher, seria 80 dias. A apresentação do primogênito era necessário aos 30 dias. Então, uma série de rituais que foram observados por José, ele teve o carinho de fazer todos esses procedimentos. Aleluia. E depois seguir a orientação de Deus, porque era alvo da perseguição de Herodes, ele teve que descer para o Egito. Então, José exerceu um papel importante para proteger Jesus, o menino Messias. Glorificado seja o Senhor. O zelo pela formação espiritual de Jesus. Seus pais cumpriram o que fora determinado
quanto à educação dos filhos, através do ensino sistemático e didático da palavra. A criança judia era colocada na escola aos 6 anos e deveria cursar uma espécie de teologia primária até os 12 anos, um conhecimento de Deus completo e da palavra. Jesus passou por esse processo. José foi um pai especial para orientá-lo e deixar na escola teológica normal dos 6 aos 12 anos. Fazia parte de sua educação conhecer e participar das festas anuais de Israel, das quais a Páscoa era a mais importante. José e Maria levavam o menino a Jerusalém para esta festividade nacional. Ora, todos os anos iam os seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Lucas 2, 41, 42. Um exemplo eloquente de um verdadeiro pai que se faz presente na vida do filho, e não apenas um genitor que gera e se descuida da vida do filho. Então José foi um verdadeiro exemplo, teve o selo pela formação espiritual de Jesus. Observava a Páscoa, as festas nacionais. Os judeus tinham várias festas, festa das primícias, Pentecoste, festa dos tabernáculos, festa da Páscoa. Essas festas eram eventos nacionais, e a festa da Páscoa especialmente, que era a principal festa. José teve o carinho e a dedicação de despertar no menino o zelo nacional e o zelo pelas coisas de Deus. Então ele entrou com um papel fundamental na célula máter da sociedade, que é a família, educando filhos. Um célebre pensador disse: aquele que corretamente educa crianças ou jovens merece mais honra do que os que os trouxeram ao mundo, porque estes lhes deram vida, mas aqueles lhes imprimiram a arte do bem viver. Então José imprime a arte do bem viver no Messias, no Filho de Deus, aquele que seria o Redentor da humanidade. Nesta lição, meu caríssimo irmão, nós aprendemos com José, o homem que teve um caráter exemplar. José foi escolhido por Deus para uma missão muito elevada no plano da redenção. Ele foi o homem que amparou Maria em sua missão de conceber o Filho de Deus como filho do homem. Não só a ela, mas ao próprio Jesus em seu nascimento biológico, em sua infância, as ameaças que sofreu. Ele cuidou de sua educação ao lado de sua mãe. Ele foi um homem santo, mas assim como Maria, nunca reivindicou para si honras e louvores que só pertencem a Deus. Então temos aqui um verdadeiro exemplo, José, não evocando qualquer forma de elogio ou de honraria, mas desenvolvendo o seu papel na obra da redenção, cuidando do Redentor. Deixo aqui este questionário com as perguntas e respostas para você refletir.